Olá, eu sou o Jonas Poli e esse é o Policast. Hoje vamos ver a aula 9 do Symfony 5, o Twig. Vamos agora implementar a nossa Action Show do nosso controller para retornar algum HTML real, de verdade, vindo de algum template. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no nosso controller, colocar que ele extends a Abstract Controller. Quando eu fiz isso, note que automaticamente o nosso PHP Storm adicionou o correto use aqui em cima. Se ele não fizesse isso, isso aqui tem que ser adicionado manualmente. O motivo de nós adicionarmos essa extensão, ou seja, fazer com que a nossa classe extenda essa, é para que ela herde algumas funções, como por exemplo, xRender. Essa vai ser a função ou o método que a gente vai usar para retornar um twig em formato de HTML para o browser. Então, para simular isso, eu vou dar aqui um return xRender. Quando eu dou return aqui, o nosso método, como que começou aqui a action show, vai se encerrar aqui, e o que a partir disso tiver escrito será ignorado, porque o código não vai continuar executando o que tiver aqui embaixo. Por isso que o PHP Storm pintou de outra cor. O método render aqui usa como o primeiro parâmetro a response, o arquivo que vai ser interpretado. Eu vou colocar aqui qual vai ser a minha view. Eu vou colocar como mamíferos barra lista. Que é um arquivo que precisa existir nessa posição aqui, dentro de templates, no diretório mamíferos, no arquivo lista.twig. Então vamos lá. Vou criar um novo e vou dar um nome de lista.twig. Ele está pedindo se eu quero adicionar ao Git o lista.twig. Vamos adicionar. O lista.twig está vazio. Não tem nada nele. Mas e ele é o que vai ser retornado quando eu executar o twig. Eu vou só colocar aqui alguma coisa. Criei essa tela. Vamos executar o nosso servidor? Vamos lá. Symfony Serve. E vamos executar a nossa rota mamífero barra slug rato, por exemplo. Pronto. Esse HTML que nós estamos vendo aqui é um HTML extremamente simples. Só tem exatamente mesmo o H1 e o outro texto, que foi exatamente o que a gente criou aqui no arquivo lista.twig. Ou seja, esse arquivo aqui está sendo carregado pelo nosso controller através do render e devolvido para o browser. Um segundo parâmetro do nosso render aqui é uma array. E essa é uma array de valores, uma array com variáveis que podem vir do banco ou de algum processo que eu execute por aqui. Então, só para verificar o funcionamento disso, eu vou criar um valor qualquer. E vou passar para ele um valor qualquer. Ele vai valer rato, por exemplo. Então, eu estou passando uma variável animal que vale rato. Lá no nosso twig, ao invés de aparecer essa página detalhe de um mamífero, essa é a página de detalhe do animal, ou do mamífero animal.
Então, veio rato. Mas porque eu injetei rato manualmente por aqui. Ao invés de eu injetar rato manualmente por aqui, eu vou utilizar aqui, ó, esse método que eu estava usando aqui embaixo. Vou recortar e colar aqui, que vai me retornar o slug, trocando os ifs e deixando com as primeiras letras em maiúsculas. Então, agora eu tenho rato, eu tenho gato, eu tenho qualquer coisa que eu escrever aqui vai aparecer aqui com a primeira letra em maiúscula. Apenas para ilustrar uma outra tratativa do Twig, vamos criar um if. Então o if eu crio assim, abre chave % e depois fecha com % chave. Aqui eu vou colocar if animal igual a gato e fecho com end if. O que eu colocar nesse intervalo só vai aparecer se o que vier na variável animal seja igual a gato. Então vamos colocar aqui um br, nossa, um strong gato. Então vamos testar. Cachorro não vem. Gato aparece, nossa, um gato. Então a gente viu o if. E uma outra tratativa é o comentário. Posso inspecionar que eu não vou ver esse comentário. O comentário é oculto mesmo. Fica só no Twig, não fica para o HTML. Diferente do comentário de HTML, que aparece aqui. Então, o Twig, recapitulando, tem 3 coisas que eu faço com o Twig. Esse comando, o chave-chave, que eu posso substituir o nome dele mentalmente por mostre isso, o ignore isso, ou comente isso, e esse daqui que seria o faça isso, que funciona para o if ou para um for, por exemplo. Vamos agora dar um exemplo de um for. Para exemplificar um for, eu preciso de uma array. Então, ou eu crio uma array aqui e passo ela como parâmetro, ou eu crio direto aqui como parâmetro. Mas eu vou criar uma pequena array aqui. Uma dica muito útil do PHP Storm é o Command D, duplica a linha. Pronto, eu montei uma array com algumas respostas e vou passar essa array no nosso Twig, para o nosso Twig. Então, vai se chamar respostas e o valor dela é o que tem em respostas. Aqui no nosso Twig eu preciso fazer um laço de for para listar todos os valores da nossa array. Veja o que eu fiz. Eu fiz um for que vai pegar todas as respostas, criar para cada uma resposta e fazer um loop usando chave-chave, ou seja, mostre isso com conteúdo de resposta. Vamos ver como ficou? Olha lá, cada uma das respostas, como que ficou. Eu tenho elas todas aqui, uma a uma, com o BR e o texto. Poderia ter deixado mais elegante com o L, um li,
essas são as respostas. Para manter uma coerência com o nome das coisas que a gente usa no nosso projeto, toda vez que eu tiver uma action dentro de um controller, o template que ela vai render tem que ter o mesmo nome que a action, ou seja, show. Então eu tenho que colocar aqui show.html.twig e aqui renomear esse arquivo para o mesmo nome. Então eu vou executar a função de rename do PHP Storm e vou digitar um novo nome dele, que vai ser show.html.twig, e vou dar um refactor. O refactor vai procurar todas as ocorrências onde eu uso esse arquivo com esse nome para que ele renomeie corretamente e eu não perca essa chamada. Ao renomear esse arquivo, todo mundo que usa esse arquivo vai perder esse arquivo. Então eu vou usar o refactor, vou dar um do refactor aqui. Ele renomeou o arquivo e automaticamente trocou todas as ocorrências de uso desse arquivo no nosso sistema foram também renomeadas. Então agora o nosso mamíferos show.html.twig, show porque é a action show, HTML porque venderam HTML e twig, que é a extensão desse arquivo porque é um arquivo twig. Deu certo? Para ver mais sobre o nosso Twig, você precisa acessar Twig, Symfony, procura no Google, e ele vai achar a página do Twig. E ele tem uma documentação própria. Tem toda uma explicação aqui de como o Twig funciona e como podemos usar o Twig. Aqui ele já começa explicando que o Twig é muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais flexível do que as outras formas de se fazer o template. E aqui ele dá o exemplo que a gente usou. Ele usa chave-chave var chave-chave como sinônimo de echo dentro das tags de PHP da variável var. Aqui onde existe o Learn More, você possui a documentação do Twig. Mais especificamente aqui a lista das referências. Então, todos esses filtros, todas essas funções, existem todas as explicações aqui dentro para que você primeiro entenda como funciona e depois aprenda a utilizar. Por exemplo, eu tenho aqui funções para testes, para verificar se uma variável é par ou ímpar. Outra, max, retorna o maior dentre uma array de números. Trim. A trim remove os espaços antes e depois. Se você usar o trim com o ponto, ele remove os pontos. Então aqui tem toda a explicação para você conseguir utilizar as funções do Twig. Last, por exemplo. A last retorna o último parâmetro de uma sequência. Então vamos fazer um teste. Então aqui onde aparecem as respostas, eu vou colocar a nossa respostas, que contém a lista de respostas, com esse modificador aqui, last. E vamos ver o que acontece. Esta é a quinta resposta, a última resposta. O Twig também tem o modificador first, para fazer exatamente o contrário. Retorna a primeira resposta. Tem uma outra aqui que é o length, ou tamanho. Ela serve também para a gente verificar, quando usar um if, qual é o tamanho de uma string, mas se eu só colocar o tamanho, ele me retorna que o tamanho é 5. Eu tenho 5 itens nessa minha
array. Se as quantidades de resposta for maior que 3, aí ele mostra quantas são. Mostrou. Se eu pedir para mostrar apenas se for maior que 6, não mostrou. Mas se eu adicionar uma nova, mostrou, e mostrou quantas são. Então aqui eu consigo, nesse manual de referência do Twig, eu consigo encontrar muitas coisas que me ajudam a tratar as variáveis, os valores que eu recebo do controller antes de exibir. Vamos agora voltar para a página principal do Twig e verificar mais uma coisa que ele explicava aqui, que é sobre o extend e os blocks. Então vamos lá, vamos usar o extend no nosso template. Aqui em cima então eu vou colocar um extend para o nosso template estender de base.html.twig. Então ele vai ser um herdeiro dele. base.html.twig. Esse arquivo foi um arquivo criado automaticamente quando nós instalamos o Twig via Composer. Bom, se eu fizer isso do jeito que está aqui, ele vai herdar e erro. Por que eu estou vendo essa mensagem de erro? Quando um template estende outro, ele não pode incluir um conteúdo fora dos Twig blocks. Did you forget? Você esqueceu de colocar dentro dos blocos, dentro das tags de bloco. Por que isso? Esse nosso base.html possui uma estrutura, nasceu assim, e ele possui alguns blocos. Então, por exemplo, ele tem um bloco aqui chamado block body e depois tem end block, o bloco de JavaScript end block e por aí vai, tem vários blocos. Esses blocos, eles devem ser sobrescritos. Aqui eu sou obrigado a alterar os blocos que existem, então eu preciso ter um bloco. Bom, pela natureza do que eu estou fazendo aqui, é o corpo do texto. Então, logo, o bloco que eu vou colocar é o bloco do body. Então, eu tenho que começar com o block body e encerrar com o end block. Eu posso até deixar assim para ficar mais legível e vamos testar. Agora funcionou. Veja, agora tem um HTML, agora tem um head, agora tem um title. Então agora a nossa página tem uma estrutura que a contém. Por que vai servir isso? Porque lá no nosso base, você vai criar o topo que vai se repetir em todas as páginas, o rodapé que vai se repetir em todas as páginas. No nosso exemplo aqui, existe um bloco que pode ser sobrescrito, que é o do title. Então eu posso pegar esse bloco e sobrescrever. Eu vou colocar aqui e ao invés de welcome, veja, esse é o título da nossa página. Eu vou colocar o conteúdo da variável animal. E quando eu atualizar, gato. Ou então, posso ainda colocar mamífero gato. Então, por hoje é isso. Nós agora aprendemos a utilizar o Twig.